nós estamos aqui em mais um encontro dialogando sobre alimentação, transtornos alimentares. Hoje estou eu, Ana Maria Murta, a Paula Penteado e Luciana Lima. Então, nós vamos aqui bater um papo e responder algumas perguntas que vieram no nosso canal. Vieram através do Instagram, do link da bio do Instagram. Agora, vocês também podem nos achar na sobrata.org, na Anchor e Spotify. Tá bem? Então, eu vou dar eu queria que cada uma se apresentasse, depois eu volto para dar uma introdução do que a gente vai falar. Então, vamos lá. Luciana, Paula. Olá, meu nome é Luciana, sou psicóloga, membro da Sobrata e também da Coesas. Trabalho com obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Olá, sou Paula Penteado, psicóloga clínica, psicoterapeuta de família e casal, especialista em clínica psicanalítica e transtornos alimentares, membro da Sobrata. Vamos lá, Ana. Bom, eu sou Ana Maria Murta, membro da Sobrata, psicóloga clínica também, e estamos aqui fazendo uma série de encontros nesse momento de pandemia, falando sobre o que está nos afetando e também transmitir os nossos estudos da Sobrata. Bom, falando um pouquinho da nossa organização cultural, tá? Que nós vivemos uma organização que estimula os excessos, né? De um modo geral, estimula os excessos. E com isso, nós temos consequências psíquicas que são bem observadas, né? Quais seriam? A não aceitação de uma falta. Né? A nossa cultura cada vez mais confunde a fome com alguma coisa ruim. Quer dizer, a fome na história, falando um pouquinho da fome, né? Na história, ela foi considerada, em alguns momentos, algo muito ruim. Então, sentir fome é muito ruim. Né? Eu posso até falar um pouquinho, lembrando da minha adolescência, onde sentir fome não era legal. Né? Você tinha que ir ao médico tomar, naquela época, anfetamina para tirar a fome. Né? Sentir fome não era bom. Então, a fome está ligada à falta, né? Como a nossa sociedade tem aí uma complicação em aceitar a falta, a fome fica vinculada a algo ruim. Quando, na verdade, se a gente for pensar na fome, ela é um aspecto muito positivo, né? A fome, não essa fome de escassez, de dificuldade, não é essa que eu estou falando, é de uma outra fome, né? Uma fome onde é um sinal positivo de saúde. Sentir fome, né? Você está aí com tudo funcionando. Uma pessoa doente, adoecida, ela não sente fome, ela perde peso. Né? Se você for ver alguém com uma doença séria, a fome é afetada. Ou alguém num quadro muito depressivo, né? Pode também ficar inteiramente sem fome. Então, a fome, inclusive, ela é um aspecto importante que nos aponta para uma saciedade. Né? Você sentir fome e poder observar e ficar saciado. Nós tivemos um encontro aqui que eu achei bem legal também. Fui eu, Paula, Maria Clara. Maria Clara é a membro da Sobrata, que teve um filhinho, e nós falamos sobre alimentação no início da vida. E ela estava contando, relatando. Depois vocês vão ter a oportunidade de ver também esse encontro que nós tivemos. E ela estava relatando aí como era difícil, né? Essa lida, né? Na hora da alimentação, que hora o menino queria comer de uma forma, hora de outra. Bom, a conclusão, não vou entrar em detalhes do nosso encontro, mas a conclusão que nós chegamos e que eu achei muito interessante, é que ela está podendo observar os momentos de fome do filho. Né? Ela está observando as dicas que ele está dando. Então, a nossa relação com a comida, ela começa lá atrás. Né? O nosso primeiro encontro não é a oralidade. E como é que essa oralidade acontece? É comida que entra, é comida que sai, é comida que vem em excesso, é comida que vem em falta. Então, aí já vem uma certa complicação, né?
E aí, no crescimento do bebê, ele vai percebendo, vai tendo o próprio reloginho dele interno, né? Porque hoje em dia tem uma ditadura de 3 em 3 horas. Será que tem que ser de 3 em 3 horas? Será que o sujeito já apontou que está com fome ou não? Então, achei interessante essa relação dela com o bebê, observando aí o time dessa criança, né? Como acontece também, eu que iniciei a minha clínica, a minha formação foi na psicanálise com criança. Ao longo da minha trajetória, isso foi modificando, né? Passei para adolescente, comecei a atender os pais, porque também foi uma outra conversa nossa aqui sobre família, e sem ouvir esses pais, sem essa relação positiva com os pais, o trabalho com a criança não consegue caminhar. E aí, muitas vezes, o que acontecia é que esses pais ficavam e as crianças não. Ou o pai, ou a mãe, e aí a minha clínica foi modificando. Mas eu observei lá atrás, na época que eu atendia mais criança, que havia nós estamos imersos nessa cultura da felicidade, onde essas crianças muitas vezes recebiam armários, elas tinham armários de brinquedos. Né? Estou botando brinquedo, tem alimentação, tem outras coisas, mas aí só para mostrar um pouco esse início, essa relação com a falta e com o excesso. Então, elas recebiam assim uma enormidade de brinquedos, onde elas não tinham nem espaço de escolha. Será que isso não vai ficando complicado aí para essa criança até poder, isso eu quero, aquilo eu não quero? É tanta coisa, é tanto excesso que fica aí acoplado a não poder faltar, né? Não existe uma possibilidade de falta, né? Então, um bom trajeto aí, né, um caminho, né? Eu acho que a obesidade nem sempre ela é para ser tratada como um sintoma, né? Nem sempre uma obesidade ela representa uma compulsão alimentar. É claro que muitos obesos têm a compulsão alimentar, né? Muitos deles têm, mas nem todo obeso é compulsivo. Existem vários fatores, né? E aí elas vão falar mais, tanto a Paula quanto a Luciana, mas a Sobrata, inclusive, é uma sociedade multifatorial, multidisciplinar, né? Nós sabemos que é um sintoma que precisa da ajuda de vários profissionais, desde o médico psiquiatra, ao médico endocrinologista, à nutricionista, ao psicólogo ou psicanalista, até dentista nós temos, né? Quer dizer, então, são estratégias aí de um conjunto de profissionais que vai aí poder ajudar esse sofrimento de cada um. Bom, por hora, para dar uma introdução, parece que recebemos várias perguntas, né, em torno das questões de obesidade, de anorexia, se é mais comum em homem ou em mulher, quando é que isso acontece, tem cura, não tem cura, enfim, uma série de perguntas, né, que nos foram dirigidas e nós vamos tentar aqui, de certa forma, responder a cada uma delas, se for possível, se tivermos tempo para isso. Quem gostaria de falar um pouco sobre uma dessas perguntas ou introduzir alguma coisa, alguma questão aí que queira... Só rapidamente, na hora que você falou da Sobrata, que é uma sociedade multidisciplinar, aí aproveitar para entrar com aquilo que assim, é extremamente importante em qualquer tratamento de transtorno alimentar, o tratamento ser feito por uma equipe multidisciplinar. Que é o clínico, o dentista, o endócrino, o psiquiatra, o psicólogo, a família, o nutricionista. Então, assim, não ache que alguém vai resolver um problema sozinho, porque é sempre em conjunto. Então, isso é super importante ressaltar, e ressaltar que a Sobrata também é formada por todo tipo de profissional da área de saúde nesse sentido, que é voltada para isso. Então, era assim, para complementar aquilo que você falou, que eu achei importante. Vai lá, Lu, com as perguntas. Então, recebemos pelo Instagram algumas perguntas que a gente selecionou de forma a trazer aqui a obesidade, os transtornos alimentares, né, para essa conversa.
e tirar algumas dúvidas bem básicas. A gente colocou essas perguntas, né, bem básicas, e depois a gente vai dar continuidade. Quem mandou pergunta, continue mandando, que aí a gente coloca nicho de perguntas para o mesmo vídeo, tá? Não é para desestimular, podem continuar mandando. A primeira pergunta que está aqui para mim é: obesidade é transtorno alimentar? Eu acho que fica uma dúvida para muita gente, né? Muito comum essa pergunta. Não necessariamente. Nem toda pessoa obesa tem uma compulsão alimentar. E nem toda pessoa com compulsão alimentar é obesa, que também é outro mito, né? Achar que toda pessoa que tem compulsão é obesa. Não necessariamente. E nem mesmo outros transtornos, como a bulimia, enfim. Não necessariamente a pessoa é obesa. Mas a obesidade, ela aponta para um comer transtornado, né? Pode até não classificar nos critérios psiquiátricos, diagnósticos, uma compulsão, mas ela aponta para um comer que não está, não gosto de falar muito essa palavra, normal, não está ali seguindo, né, conforme deveria. E é isso. Quer ir para a próxima, Paula? Não, eu queria falar um pouquinho dessa ainda também, né? Então, Que, assim, na verdade, fica assim, aquela característica do obeso, do gordo e tal, que não existe uma personalidade própria dos obesos, né? Assim, existem as decorrências emocionais, os fatos da vida que aquele indivíduo passou, por que engordou em algum momento, as fases que são, talvez, assim, perigosas para engordar, tipo, algum problema, adolescência, algum problema na adolescência, casamento, parto, mudanças bruscas, perdas. Então, alguma coisa que acarreta a carga emocional e pode ser descontado na comida, tá? Não necessariamente todo obeso tem um problema emocional, não é isso. Agora, o que a gente pode ter são consequências dessa obesidade se transformando em problemas emocionais. Tipo, aquele cara que tem que ser alegre o tempo inteiro porque é gordo, tem que ser o engraçado da turma, ele tem que aparecer de alguma forma que seja mais popular, tá? Para ele ser mais social. Então, isso sim pode acarretar uma falta de confiança, aquela necessidade de ser agradável o tempo inteiro, uma vergonha do corpo. Isso pode se transformar em questões emocionais, mas não necessariamente, né? Todo o obeso tem uma questão emocional. Uhum. Claro, isso que você está falando, né, Paula, dessa falha, né? Quer dizer, tem que compensar sendo engraçado, né? Quer dizer, já toma ser obeso como uma falha grave, né? Então, tem que ser compensado, ser engraçado, ser inteligente, ser, né? Outras coisas para compensar essa estética não aceitável, né? Agora, esse comer transtornado, ele também, pensando também no que a Luciana falou, ele tem algumas características, né? Porque não é um comer em excesso, comer muito. É um comer onde o sujeito não escolhe nem o que comer. Ele come, 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 come até passar mal. Ele tem episódios de excesso, né? E outra coisa, muitas vezes eu recebi na clínica, tempos atrás, uma paciente que ela abria o congelador, quando ela tinha esses episódios, e comia arroz gelado. Arroz gelado é comer qualquer coisa. Não existe aí, é uma coisa de se entupir. Uma outra paciente, que ela fazia, inclusive, um grupo naqueles transtornados, como tem o AA, tem os comedores, isso. E ela, o que ela fez? E ela não era gorda, tá? Ela tinha uma estratégia que era, todas as noites, ela amarrava os alimentos na geladeira. Tomava um tempo amarrando todos os alimentos, porque ela sabia que ela ia acordar à noite, ela ia abrir a geladeira e poderia ter, isso foi uma condição uma estratégia, né, que ela organizou para segurar aí esse movimento, esse impulso que ela tinha. Então, quando ela acordava, abria a geladeira, era tanto nó nas coisas, era tanta coisa amarrada, que aquilo ia demorar tanto tempo que ela aí deixava
e saía. Então, o transtorno, quer dizer, porque hoje em dia a gente ouve assim, comida lixo, que eu acho um absurdo falar isso. Então, você comer um macarrão que não é aceito socialmente, né? Já é uma comida lixo. Então, gente, qual é o parâmetro, né? Do que você vai comer, desse prazer, do que você gosta, né? Agora, esse comer transtornado me parece, não sei se a Lu concorda comigo, se ela teria alguma coisa aí para acrescentar, que seria, assim, um comer qualquer coisa. Um impulso onde o sujeito come até ultrapassar a saciedade, né? Até sentir-se mal. Eu vejo o comer transtornado como existe um lado, né, esse lado de comer qualquer coisa, acho que está mais próximo da compulsão. Quando eu Sim. digo, né? Sim, com certeza. Mas, enfim, faz essa dúvida. Acho que o que eu quis dizer é uma fome emocional. É aquela pessoa que está no trabalho, vocês vão reconhecer, está trabalhando e, de repente, no meio do expediente, fala assim, preciso de um chocolate. Aquela mãozinha aqui, né? Porque a gente não fala, preciso de um chocolate. A gente fala, eu queria uma feijoada hoje. A gente põe a mão no estômago. É impressionante. Mas o chocolate, o sorvete vem daqui. E é uma fome específica, se você observar. Eu preciso de sorvete, eu preciso de chocolate. Não é fome. É alguma coisa que precisa ser aplacada, né? Que a gente ama. Acho que não existe nenhum nome teórico, técnico para isso. A gente chama de comer transtornado, fome emocional, fome hedônica, talvez. Acho que seria o melhor, né? Que a gente vê em algumas... Sabe o que eu pensei? Em memórias afetivas. A cada alimento, ele traz uma memória afetiva. No encontro, né, desde o bebezinho, nessa fase oral, né, esse alimento que entra... Como? Porque você está falando uma coisa muito interessante, Lu, que é como o sujeito te passa aquela fome. Eu estou com uma vontade de comer um chocolate. Não é assim, eu quero um chocolate. Né? Quer dizer, essa enunciação, né, que a gente tem que escutar. É como esse pedido vem, de que forma ele vem. Né? Quer dizer, é como você vai escutar esse desejo. Aí já passou a mão no coração, já passou, quer dizer, então a gente vai enfrentar, desde o café da manhã até o jantar e para o resto da vida, as nossas memórias afetivas na relação com a comida. Então, acho que foi muito interessante quando você fez assim, representou o seu paciente falando da fome, ou mesmo o seu paciente, ou nós mesmos, ou enfim, né? Quando a gente fala, né? Que sentimento que foi junto com essa comida, né? Eu fiquei com a fala da Ana, da paciente dela, dessa questão de amarrar as coisas na geladeira. Olha o refinamento do pensamento dela para poder se afastar do que ela sabe que vai acontecer. Então, ela tenta lutar, por um lado, né, por algo que está marcado, vai acontecer. Achei assim, inacreditável, eu adorei essa forma de funcionar. Ela contra ela, é muito interessante. E a outra coisa que eu queria complementar é que também, para ser gordo, tem que ter talento. Não é quero ser gordo, você tem que ter a carga genética, você tem que comer mais, ingerir mais do que você gasta. Tem uma série de coisas para você atingir aquilo ali, principalmente a obesidade mórbida. Não é qualquer, quero ser gordo, não é qualquer um que consegue, não. Isso aí é uma junção de vários fatores. Paula, muito interessante isso. Você sabe o que me lembrou? Não tem a ver com a gordura, com esse sintoma, mas tem a ver com uma estrutura, né? O Lacan fala assim, não é psicótico quem quer, é quem pode. Né? Quer dizer, não é você acordar, eu quero ser gordo. Não é isso. Né? Tem uma série de fatores envolvidos aí para desencadear e para desenvolver, né? Essa estrutura que é necessária, a gente fazia assim, muito comentário dentro do hospital psiquiátrico, ali quando eu trabalhava lá, que assim, a gente fazia assim, era um consenso geral, 70% a 80% do que está ali não é louco. É encontro com droga,
desacerto familiar, assim, são várias questões, assim, até a coisa espírita tinha. Agora, para ser louco mesmo, maluco de carteirinha, tem que rebolar. A estrutura tem que ter vir junto, não é qualquer um que consegue, não. Então, é bem interessante isso, que serve para obesidade também, não é qualquer um. Me lembrei muito disso quando você falou. Uhum. Mais alguma nessa pergunta? Deixa Claro, eu... as perguntas. Mais uma pergunta? Quer ir para a próxima, Paula? Podemos ir. Aí, quais são as causas dos transtornos alimentares? Foi a segunda pergunta que a gente recebeu. Uhum. Vamos lá, quem vai? Posso falar também. Então, Vai vou lá, lá. vai lá, vai lá. As causas são multifatoriais, né? Uhum. Sociais, familiares, psicológicas, físicas. E hoje já se fala em genética. O último curso que eu fiz, a palestrante estava falando em 80% de transtornos alimentares ser de causa genética, de carga genética ser 80% para aquela pessoa. Mas eu gosto de falar que esse gene, ele não starta à toa, do nada, né? Sempre acontece alguma coisa na história desse sujeito em que vai acontecer, né? Vai startar esse transtorno alimentar. O que a gente mais vê de start são as fases de transição, né? E aí eu já entro em outra pergunta aqui, que é qual a idade, né? É mais comum as fases de transição da vida humana, então da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, para o jovem adulto, da mulher adulta para menopausa, ou em ritos de Gravidez. casamento, fatos importantes, marcantes na vida de um ser humano, geralmente startam os transtornos alimentares. Na adolescência e juventude é o mais comum, porque o corpo muda, né? Por isso que é mais comum aquela transição do corpo, da vida social, da vida familiar. Gente, é muita coisa no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento humano. Vocês já pensaram, adolescente é chato, não é à toa. É tanta coisa para ele dar conta. Né? E aquele... E Lu, assim, o adolescente, esse universo dele é pequeno, porque ele acabou de sair do núcleo familiar e começou a expandir o grupo dele agora. Então, o que é muito importante para ele são aqueles amigos da escola, aquele grupo que ele tem identificação. Então, tudo que acontece ali é grande. Para a gente olha e fala, é coisa de adolescente, mas não é, para eles é enorme, é o mundo deles. Então, o transtorno alimentar também se enquadra aí dessa forma, é grande, e eles abraçam com força. É verdade, porque, além disso, quando eu digo multifatorial, a gente não pode esquecer cultura e sociedade. E a gente vive numa cultura e uma sociedade que tem padrões estéticos fortíssimos. Se você viaja e vai para outro país, você não vê tanto salão de beleza estética quanto tem aqui no Brasil. É uma coisa absurda. E isso denota o quanto que a gente preocupa, quanto que a nossa sociedade é preocupada, né, com as coisas do corpo. Isso também contribui à mídia, enfim. Por isso que no início a gente fala, tem que ser cuidado por um monte de profissionais diferentes, né? Multidisciplinar. É uma doença multifatorial. E acho que é isso. Vocês querem complementar alguma Eu ia coisa? falar de novo, assim, é repetitivo, mas eu acho importante, são os ciclos de vida, né? Então, a Mônica McGoldrick tem um livro maravilhoso que chama Ciclos de Vida. Então, assim, a cada momento que você fecha um e começa outro, são transações importantes. Você migra de uma coisa para outra. E aí, nessa hora que aparece, não é só o transtorno alimentar, a obesidade, não é só isso. O alcoolismo, as psicoses, tem muita coisa que acontece nessas transições. Então, é super legal isso, você entender que a cada fechamento de ciclo ir para uma outra é um repensar também do que a gente fez até agora. Né? Filhos saindo de casa, você tendo filhos, a fase com filhos pequenos, como chama? A velhice. Então, tudo marca muito a nossa vida. E cada vez que a gente fica muito suscetível ao externo, a gente fica mais vulnerável, né? E para esse tipo de transtorno também.
Outra coisa, só para complementar essa parte, vocês estavam falando nessa tirania, né, da beleza, da magreza, da juventude, que é a tirania da não falta, e também isso que a Paula está falando, dessas mudanças, sempre que há uma mudança, há uma perda, né? E se a gente não pode suportar a falta, a gente não pode suportar a perda, a gente não pode suportar essa fome saudável, que é um sinal de vida. A gente precisa passar, de alguma forma, por um ponto da fome, né? Esse espaço vazio, por exemplo, você perde alguém na sua família, né? Você tem uma perda na sua família, alguém muito querido, e 3 dias depois, uma semana depois, estão te chamando, não, você precisa sair, você precisa reagir, você precisa não sei o quê, né? Quer dizer, é também o tempo do luto. O que seria? É o reconhecimento dessa perda. Né? E quer dizer, como é importante também a gente reconhecer a nossa fome, né? Reconhecer a nossa fome, passar por ela, fazer substituições, né? De outras coisas, né? A gente passa a vida aí, vamos fazer substituição. E acho assim que tem 2 coisas aí também nesse ponto, né? Que pode desencadear um processo de compulsão alimentar. É a privação, que é diferente da proibição. O sujeito em privação, né, que hoje em dia a gente ouve muito desses regimes que passam não sei quantas horas sem comer. Intermitente, né? Jejum intermitente, não sei o quê. Às vezes até ajuda a pessoa a observar que não estava com tanta fome assim, o tanto que ela comia antes. Mas, enfim, né, o sujeito toma um remédio para ele não sentir fome. E muitas dietas, a gente sabe, que são dietas muito restritivas, de muita privação. E o que acontece logo em seguida é uma compulsão alimentar, né? Eu fico pensando assim, algumas doenças, por exemplo, diabetes, né? Uma diabetes em que o sujeito vai para uma festa, aí ele não pode, ele sabe que ele não vai poder comer o doce, ele sabe que ele não vai não sei o quê, então muitas vezes ele passa por privações, né, grandes, e isso pode desencadear também uma compulsão alimentar. Né? Mais uma vez, o olhar para o próprio organismo, voltando lá à história do bebê com a Maria Clara, e depois com a gente ao longo da vida, né? E olhar de fato o que a gente quer. Que falta emocional é essa, né? É Pode fome ajudar, de... né? É fome de quê? São tantas fomes, né, que existem de cultura, aqui no Brasil, de cultura, de saneamento, de um monte de coisas, né? E cada um na sua singularidade, na sua particularidade, também com as suas ausências, e tentar, né, segurar um pouquinho e aceitar essa falta. Né? Outro dia uma colega falou assim, é como um carro numa garagem, que se não tem um espaço, ele não vai manobrar. Como é que ele vai manobrar? Uhum. Como é que ele vai sair do lugar? Como é que ele vai se movimentar sem essa falta? Né? Outra coisa, comentei até com a Lu outro dia, naquele joguinho do Resta 1, né, que tem aquele quadradinho, um monte de pininho. O jogo só começa porque não tem uma peça. Porque se o tabuleiro está completo, não tem jogo. Começa então, faltando, né? Começa faltando. Ana, isso que você falou da perda, achei assim, incrível, maravilhoso, e me lembrou um negócio super importante. Voltando aos ciclos de vida. Quando você tem um bebê pequeno e ele cresce um pouquinho, você já vai ter uma criança. Você perde o bebê. É um luto assustador e a gente não se dá conta. E aí ele vai mais um pouquinho, vai para a escola, não sei o quê, amiguinhos. E a gente está perdendo. Então, assim, o dia a dia é feito de perda. Né? Para você ter o seu filho formado, que é o seu objetivo, vai lá e encaminhou a vida, foi, né? Vai que é tua, né? Foi embora, você perdeu muita coisa. Então, assim, isso me lembrou muito demais, sabe? Como abre espaço para você jogar alguma coisa para dentro, caso você não entenda essa perda, né? Tem um texto do Freud que é muito bonito, que é um texto de 1914, não sei se é 14 ou 15. É sobre o narcisismo, uma introdução. Tem um parágrafo que ele fala, falando dos pais, ele chama Sua Majestade o Bebê, né? Eles não querem que nada aconteça ao bebê, que a morte, a doença, a infelicidade,
os sonhos dourados desses pais, que ele represente aí os sonhos dourados desses pais e que nada aconteça com a sua majestade o bebê. Nesse texto tem até uma fotografia em Londres, que é de uma babá, uma criança, e o guarda parando o trânsito, é um quadro, o guarda parando o trânsito, aquela coisa mesmo da majestade o bebê, que vai passar. Então, são todas as felicidades, nada vai acontecer. E aí você está falando, né, dessas perdas, e como a nossa sociedade é uma sociedade tão narcísica, né, que não aceita perda, não aceita falta, não aceita doença. Bom, agora estamos diante aí do vírus. Bom, enfim, tem que se dar conta disso, né? E só retomando onde a gente estava na obesidade, sim. Eu achei um dado assim louco aqui, que é do site do governo saúde.gov.br, que ele fala que criança ou adolescente obeso, ele tem 75% a 89% de chance de se tornar um adulto obeso. Olha que marcador horrível. Horroroso. Que estatística, né? Terrível. Terrível. Eu quero falar também das dietas restritivas, né? Eu estava com isso para falar antes. Enfim. Que bom. Porque se diz muito, né? As dietas são a causa, não são. Começa-se muito com uma dieta. Nem todas as pessoas dão conta de uma dieta restritiva. Tem pessoas que fazem dietas restritivas, e de fato eu conheço, que nunca apresentaram um transtorno alimentar. Talvez essa pessoa não tenha o gene, né? Porque é um gene que precisa. Lembra do conjunto, né? Precisa do conjunto. Claro. Para ele falar, oi, né? Tô aqui. Então, mas a maioria das pessoas que eu atendo e também que nós estudamos os casos, né, na especialização, o transtorno alimentar começou com uma dieta. Então, sempre que a gente pergunta na anamnese como isso começou, é que eu estava fazendo uma dieta que cortava X coisa, carboidrato, ou gordura, ou a proteína, porque tem dieta para todos os gostos, né? E geralmente são dietas extremamente restritivas. Até a própria, digamos, personalidade busca, né, essa fórmula de viver, vai ter uma mágica e, enfim, vai me tornar magro para sempre. Eu não vou ter que relacionar com a comida, não vai ter que, né, lidar com escolha, com limite. A sua majestade, o bebê. Olha, Lu, olha o limite que você está falando, o contorno. A dieta vai marcar o que eu vou comer. Eu não consigo fazer isso. A dieta tem que marcar. Marcar. Por quê? É muito adulto, né? Eu escolher inclui perdas. Para vocês verem a magnitude da coisa, né? Tem todos esses assuntos envolvidos em apenas uma dieta que você vê na revista e acha tão inocente de fazer. Mas é uma coisa que eu brinco muito assim com as pessoas, que a gente tem dificuldade com a restrição, é quando eu digo para você, não pensa no elefante cor-de-rosa. Você pensou no elefante cor-de-rosa. Agora você imagina em todas as refeições falar, não posso comer carboidrato, não posso comer chocolate, não posso. Imagina quantas vezes essa pessoa está pensando no proibido. Não, vai dominar a sua mente o tempo inteiro, é só isso. Completamente. E quando comer não vai ser nada, né, bonito, vai ser uma forma completamente transtornada, exagerada. Agora é interessante isso que você coloca da restrição e da proibição. A restrição como uma repetição, né, de não poder mesmo. E a proibição é o que nos constitui, né? A gente, para virar um ser social, a gente vai ter que não sair na rua de qualquer jeito, a gente vai ter que, né? Quer dizer, são proibições que nos tornam humano, né? Quer dizer, então, como é que a gente vai lidar com isso? Cada um do seu jeito, mas que tem que ceder, né? E é diferente dessa restrição, como você estava falando, né? De toda hora, não pode isso. Vou ilustrar aqui, da pessoa tá fazendo esse tipo de dieta e vai no aniversário de um ano, né? Que é uma coisa normal de acontecer, de vez em quando todo mundo vai numa festa de criança, e a pessoa leva ovos cozidos e foi comer no banheiro da festa.
Então, a vida não comporta, né, minimamente uma flexibilização e o quanto que essa pessoa perde em socializar, porque a comida ela não é só para nos alimentar, né? A comida tem um aspecto social. Agora, imagina, para ela era o que eu trouxe. Ela falou: olha como você normalizou tanto a dieta e o proibido e o restritivo, mas não normalizou o fato de você ir ao banheiro para comer. Chega a esse ponto da pessoa achar ok para o banheiro comer. E outra, se é tão normal, por que não comeu na frente de todo mundo? Claro, claro. Né? Ô, Lúcia tocou num ponto agora da pessoa que não aceita, como é difícil, é uma das perguntas, se não me engano, como é difícil, assim, como as pessoas demoram em procurar um tratamento, né? Esse comer escondido. Você sabe que há uns anos atrás eu atendi uma moça que ela era bulímica e eu não sabia. Ela tinha uma prática, ela tinha sido bailarina, ela era muito preocupada com o corpo, ela trazia as questões dela, não era o trabalho dela esse, mas tinha sido. Falou qualquer coisa inicialmente da dificuldade desse exagero com a alimentação. Passou um tempo comigo, ela saiu, depois ela retornou. Quando ela retorna um pouquinho mais gordinha. Eu olho para ela, o rostinho cheio. Quer dizer, ela mantinha aquele corpo ok às custas da bulimia. Então, já tinha um processo ali, ela não me contou. O nível de negação dessa história, ela sabia, mas mesmo assim ela continuava, e não vamos falar nisso, nem na análise dela. A questão que levou ela à análise era outra, era uma questão profissional. O fato é que ela teve um problema nos dentes. Quem descobriu foi a dentista. E ela aí teve que se deparar, ela até então nunca tinha contado para ninguém, ela teve que se deparar com a questão do esmalte do dente, essas coisas que vão acontecendo, né? Quando chega num momento aí que o sujeito tem a saúde ou renal, ou a saúde em risco, e eles buscam. Então, o dela era... Aí ela continuou a análise, aí agora falando dessa questão, e com o endócrino, com o nutricionista, e ela pôde aceitar e enfrentar essa dor emocional e conviver melhor com a falta, né? Essa aceitação aí que vocês estão falando me lembrou também quando eu dividi apartamento nos Estados Unidos com uma amiga, ela comia escondido, porque eram 2 quartos e o banheiro dividia para os 2 quartos. E você ia, assim, ela, não como nada, não como nada, sempre desse jeito, não sei porque eu engordo. Aí você viu o lixo no dia seguinte, eu não sei o que, assim, só porcaria na lata do lixo. Era impressionante. Ela não, assim, ela mentia para ela. Né? Não aceitar, porque não tinha nada a ver com aquilo, mas ela era uma mentira para ela. Outra coisa, né? Vergonha. É. Denota a demora, né, para procurar o tratamento. E ele não acha que aquilo é uma doença, um acometimento psicológico, ele acha que é falta de vergonha, um problema de caráter, né? Eu estou sem força de vontade. Sou preguiçoso, não consigo. E a porta de entrada, talvez a gente seja uma das últimas, nós psicólogas. O dentista. É um problema de nutrição. É no nutricionista. É um problema físico. O cabelo físico. Tá caindo, né? O cabelo cai, aí a dermato vai falar. Ou quando já está muito debilitada, como na anorexia. Né? Chega no estágio já muito debilitado. Mas tem um estigma, né? O corpo, né, gente? É o corpo. Cheio de estigmas, cheio de tabus. Voltando rapidamente ainda na pergunta anterior, que a gente estava falando das causas, eu tenho mais umas coisas que eu lembrei aqui, que é assim, aquilo que a gente falou dos ciclos de vida, né? Após o casamento, gravidez e tal. Aí tem aquela após cessação de atividades físicas, os ex-atletas. Que é o cara que sempre produziu muito e engorda. O cara que fuma, quando deixa de fumar, engorda. E algumas drogas, alguns medicamentos que também assim, startam o processo, que são... Sim. Que pode comprometer, né? Isso foi o que eu lembrei. Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Essa questão da anorexia, né? Foi. Agora,
Porque Peraí, Lu, só para Ana, o que você acha? Porque a Ah, anorexia é tão ampla, tão extensa e tem tanta coisa da gente fazer um só de anorexia? não, nem ia falar nisso, eu só Não, ia, como a gente está. pode falar, porque Não, tem eu só pergunta aí. nem preparei nada, nem pensei nada em trazer esse tema que nem entrou nessas perguntas, né? Entrou mais como um transtorno alimentar, né? Que pode ser a bulimia ou a anorexia. Aí, nessa restrição total, né? E ela se sente bem quando ela controla, né? E não come. E e o outro se sente bem quando come um alimento que dá prazer. Quer dizer, o prazer da anoréxica está no controle que ela conseguiu em não comer. É uma forma que ela consegue integrar o eu dela, né? Ela ficar inteira, ela se sentir Aqui, bem. aqui dentro Só mando esse eu, né? comentário, era só esse comentário que eu me Mas eu lembrei. acho que foi legal você ter falado para a gente eu até conversar com vocês uma sugestão. O que vocês acham do nosso próximo tema, se é anorexia? Aí a gente fala só disso, porque tem assunto, né? Podemos falar de anorexia e bulimia, né? bora, tá topado. Então Né? vai. Próxima pergunta, Perguntas. vou jogar É. aqui, vocês aí decidam. Por que a prevalência de transtornos alimentares é maior em mulheres do que em homens? Vem cá, só fazer uma introdução nisso Ah, aí. A literatura só assim é muito, mas assim, infinitamente maior em mulher. Tem pouco caso na literatura de homem, transtorno alimentar, apesar de ter muito. Agora, isso é uma informação assim que é pessoal. Eu tenho um amigo, ele trabalha no mercado financeiro. E aí tem eu não conheço, é um colega dele, investidor, tá? Na Argentina, ele é argentino. Ele investiu dinheiro, ele não tem nada a ver com transtorno alimentar, mas ele viu uma oportunidade numa clínica de transtornos alimentares na Argentina. Isso tem uns 10 anos atrás. E ele investiu, ele só era investidor ali. E por ser investidor, ele tinha acesso às informações. A maioria dos pacientes eram homens. Olha que coisa louca no nosso mundo, que a gente não tem isso. E aí não. eu tô com o telefone dele, ele já saiu, mora em outro lugar, tá fazendo outra coisa. E aí como eu não conheço, eu tenho que me apresentar, eu tenho o telefone dele, e eu tô querendo ligar para ele para falar assim, oi, né? O que você tem de informação tal para passar pra gente? Porque é muito atípico isso aí. Então, assim, algo que eu nunca ouvi antes. Mas de qualquer forma era isso. Muito atípico, sem dúvida. Acho que nos homens a gente vê mais a compulsão alimentar e a vigorexia. Vigorexia, aquela malhação louca, né? Tem até uma. Paulinho? Ei, Paulinho? Eu tive 2 pacientes homens com transtorno alimentar. Um já fez bariátrica e o outro, hoje em dia, teve mais na adolescência, ele foi obeso, mas aí a Paula até conhece, ela atendeu a namorada dele. Atendo, Ele, tá comigo, Ana, até hoje. tá. Pois é. Ele teve esse transtorno e tem muita preocupação com o corpo. E o outro tinha compulsão alimentar. Tinha compulsão alimentar de se sentir mal, né? Mas assim, na minha clínica, nesses 20 anos, eu acho que 25 anos foram 2 homens. Eu tenho um homem que ele não veio por conta disso e tem esse histórico da adolescência, ter sido obeso, aquilo ter marcado muito, aí tem uma história difícil com o pai, outras questões aí, mas que tem uma obesidade. Aí nunca é falado disso, né? Vai aprofundando um pouquinho, a ex-mulher dele tem os 2 pais bariátricos, né? Então, assim, já vem de um lugar, aí começam as preocupações de comida com o filho. Então, é muito interessante como assim uma coisa vai chamando a outra e vai desmembrando, né? E lá atrás, logo que eu me formei, lá no IPUB, eu tive uma paciente que ela veio pela família, era da terapia de família, e ela era super magra, fisicamente você via que já tinha um comprometimento físico mesmo, e ela falava que ela passava o dia com um copo de leite. Era um copo, tá, igual um copo de água, 250 ml, ela punha 1/3 de leite, e o resto ela misturava com água, e aquela era a alimentação do dia. E os truques que ela fazia para enganar a família na hora de comer, não comia na hora, aquele monte de coisa. Então, essa era uma anoréxica de verdade, né, oficial. Eu não tinha olhar para aquilo, nem me pegava naquilo, eu ficava com a família, né?
e passou, e como é um clássico das anoréxicas, não ficam muito com a gente, ficam um tempo e foi. Mas olhando hoje, nossa, era um prêmio, né? Pena que eu não tinha autoridade para aquilo. E isso diz o quanto é importante procurar um especialista, né? Super. Eu nem identifiquei que era. Eu achava assim, nossa, não come. Eu também já devo ter pego pacientes, eu não tive o ouvido radar, né, para esse transtorno alimentar, sem dúvida. Mas você estava falando do porquê as mulheres, porque, né? Aí eu contei um pouquinho desses dois que eu tive na clínica, a Paula também, mas você estava começando a responder a respeito disso. E eu quero também pensar no nosso papel, né, na sociedade, em que lugar que a gente foi colocada na história. Falei disso, inclusive, na minha monografia da especialização, né? Onde que nós mulheres fomos colocadas? Porque a gente não podia votar, a gente não podia falar de política, de economia, né? O que sobrou para as mulheres? Os saberes do corpo, dos alimentos. E aí, em controlar esse corpo. E até hoje, se você chegar numa rodinha na festa, rodinha de homem, estão falando de futebol, de política, de economia, as mulheres quase sempre estão voltadas para o corpo, para a dieta, estão falando. Em algum momento esse assunto vem. Vai aparecer. O procedimento, a beleza, os procedimentos estéticos, né? Procedimentos estéticos e o controle do corpo. E a gente é cobrada, né? Tem uma cobrança social em cima dos padrões, da beleza, tem que dar conta, tem que fazer tudo, tem que estar bonita ainda por cima, magra, né? Hoje em dia não é mais só magra, tem que ser forte, tem que ser atlética. Enfim, é muita cobrança. Cai numa marginalidade, né? Cai no sujeito fora do padrão. Eu ouço muito, né? Às vezes adolescente, eu sou porque eu sou fora do padrão. Na escola são todas diferentes, né? Então já traz esse sofrimento desse lugar marginal. O que a gente tem que tirar desse lugar marginal, né? E mesmo assim, fazendo até um paralelo, independente dos transtornos alimentares, fazendo um olhar para a clínica, no meu caso, eu sempre tive mais mulher que homem. A porcentagem de homens sempre foi inferior, sempre. Por mais que eu tenha homem, sempre foi inferior. Isso apareceu também. As mulheres são mais cuidadoras, né? Tanto no médico quanto no psicólogo, elas são mais atentas ao corpo e têm menos medo, né, disso aí. Sim, a estatística de transtornos psiquiátricos, de forma geral, né, de depressão, de tudo, é mais mulheres também. Né? E vamos para a última pergunta aqui, para encerrar. Se os transtornos alimentares são doenças graves e se tem cura. E aí, meninas? Grave. Pode ser doença grave, sim. E tem cura, sim, com muito trabalho. Mas tem cura, sim. É grave e leva à morte, inclusive. Pois né? O transtorno alimentar que mais mata é a anorexia. Sim. Exatamente. Eu falo assim... As comorbidades, né, da obesidade, as comorbidades também podem levar à morte. Sim, exatamente. Mas quando pergunta se tem cura, se não tem, eu falo, não vamos pensar nisso, né? Vamos pensar na diminuição, na remissão desses episódios, né? No caso de uma bulimia, numa compulsão. Vamos curtir esse caminho, porque ele pode ser longo, não tem não é aquele macarrão instantâneo. Não é assim, não é tomar um comprimido e estar livre, né? É um reconhecimento, né, Lu? É um reconhecimento da sua história, da sua vida, é todo um colocar as coisas no lugar. Vou limpar e vou reorganizar. É uma reconstrução. E aí a gente volta até na bariátrica da semana passada, que começa com a papinha, né? Depois da cirurgia. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, é verdade. E é assim, começar a reconhecer a fome, a saciedade, os tipos de fome que tem, se é daqui ou se é da barriga. Tudo isso passa, os sabores, o fazer. Acho que tudo perpassa o tratamento,
né, dos transtornos alimentares. E os relacionamentos de forma geral, consigo, com o outro, com o mundo, as perdas. Eu acho que quando eu falo cura, não no sentido de cura do sintoma, assim, né? Quer dizer, o sujeito está curado, ele fez a bariátrica, ele ficou curado da questão dele, é uma promessa aí de terapias que em pouco tempo você vai treinar e você vai ficar curado. Não, é um caminho longo, né? É uma reconstrução, né? É um caminho longo e talvez, como a Lu está colocando, né? É uma nova relação, né? Quer dizer, talvez você vá mudar de sintoma, né? Você vai poder fazer um sintoma mais aceitável, você vai poder ter uma nova relação, conseguir tentar se olhar, refazer esse processo e ter uma nova relação com a comida, né? Com a falta, com o outro, com a vida, né? Que você falou. Eu tenho, se vocês forem encerrar, eu quero encerrar com um textinho pequenininho que eu quero ler aqui da Mari Del Priore, que achei tão bonito e que serve pra gente hoje. Leia. A longa história de nossos corpos ensina que, quanto mais olharmos para trás, buscando conhecer o passado de nossos avós obesos, melhor entenderemos e construiremos nossa identidade no presente. Bonitinho, né? Muito bom. Acho que é um perfeito encerramento do nosso papo. Muito bom, que hoje a gente trouxe um monte de gente também aqui, né? Tem muitas pessoas aqui. Então, semana que vem a gente vai para anorexia e não esquece de se inscrever no canal, entrar no Instagram, curtir os nossos vídeos e até a próxima. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Um beijo. Até, pessoal. Pode deixar pergunta, a gente adora. Beijo. Boa. Manda as perguntas. Paulinho! Foi fazer o shake. Foi. Não, tô aqui. Vem cá, vocês gostaram, gente?